fiquei em casa. Minha mãe falou assim, rapaz, você tem que buscar trabalhar. Já que não passou, vai trabalhar. Meu pai, na época, estava no Pará. Sim. E aí, vai eu com 18 anos pro Pará. Cheguei lá no Pará, trabalhando de ajudante, pegando só escaldante, de ajudante de perfuração e detonação. Pegando só escaldante, rapaz, meu Deus, meu pai, aqui é difícil, aqui é complicado. Aí, rapaz, eu vou estudar, vou fazer um jeito de sair. M2 Podcast, Construindo Sabedoria com vocês. Estamos aqui no nosso 8º episódio com mais um convidado que vai trazer conhecimento para aqueles que estão aqui nos assistindo, podendo passar um pouco do que ele tem de experiência no mercado, né? O 8, quando você gira assim de lado, ele fica com o símbolo do infinito. Então é assim que a gente tem que ser, sempre persistente, né? Buscando o caminho e buscando sempre conhecimento para poder alcançar o lugar ao sol. Estamos aqui com ele, Natan, que já foi vendedor de tangerina pocã, que eu trouxe aqui para ele. Que hoje ele é fundador da empresa NE Pinturas e vai falar um pouquinho da história dele e do que a empresa dele faz. Irmão, seja bem-vindo. Com uma salva de palmas. Oh, é isso aí. Irmão, seja bem-vindo ao nosso podcast. Obrigado. Aqui é um ambiente caseiro, né? Entre aspas, caseiro, harmônico, de amigos, para ficar à vontade. Eu queria que você falasse um pouquinho do que a NE Pintura faz e trabalha. Pronto, primeiramente boa noite. Eu sou fundador da NE Pintura junto com meu parceiro Everaldo, que não pôde estar aqui essa noite. E a NE Pinturas, como o nome já fala, é uma empresa de pintura voltada para o ramo imobiliário. A gente faz pintura interna, projetada. Hoje a gente, graças a Deus, trabalhamos praticamente com 90% da nossa produção mecanizada, né? E aí a gente faz toda a pintura interna, a parte de textura externa, balancinho, corda, lavagem, tudo que remete à pintura e fachada. Rapaz, mecanizado, eu não sei o que é isso aí. O que seria mecanizado? Mecanizado é o seguinte, a gente faz primeira etapa de pintura, a gente vem lixando. Se for drywall, se for gesso corrido, a gente vem lixando a superfície. Depois a gente vem aplicando selador com a máquina de projeção, né? de pintura e selador. Depois a gente vem com a nossa máquina de massa, de massamento. A gente vem com a máquina de massamento, massa parede, massa forro. Depois a gente vem com o lixamento na orbital, que é a nossa máquina. Aí vem a parte manual, que é o catamento, aí depois a aplicação de massa de novo, catamento, lixamento e aplicação de primeira demão. Então, na verdade, o processo de mecanização é a utilização de equipamentos, né? Isso eu perguntei para você porque tem gente que não sabe. O que é isso? Muita gente ainda é do modelo antigo, que o pintor vai lá, faz tudo manualmente, lixa, massa e aquele processo que é um processo que demora mais tempo. E hoje com a modernização, com os maquinários, a gente consegue fazer mais rápido, né? Fazer mais rápido, custo menos, diminui a quantidade de material. Hoje você diminui a quantidade de tinta em 30% e a quantidade de massa você diminui 40%. Então você diminui o material, diminui o tempo de obra, diminui a mão de obra, encargos sociais, tudo que é inerente à parte de pintura. Isso porque a máquina consegue fazer com todo o trabalho, assim, claro, com o operador, só que assim, o que duas pessoas fazem, que é o operador e o ajudante, seriam o que 4 pintores fariam. Então eu consigo baixar bastante o meu tempo de produção, encargos sociais e etc. Além de aumentar a produção, né, você diminui a quantidade do uso de insumos, no caso. Exatamente, diminui a quantidade. Então, ou seja, nós seres humanos conseguimos errar mais, e a máquina faz. Você coloca, quando você vem emassar uma parede, você vai encher o seu desempenadeiro e vai colocar. A máquina já é dosada exatamente para aquela superfície. E aí consegue fazer com perfeição. Com certeza, o acabamento melhor do que vinco de rolo. Por exemplo, quando você dá a segunda mão na máquina, fica como se fosse um capacete, fica toda aniquelada. E no rolo não, vai ter vinco de rolo, tem aqueles erros humanos, né?
Aí só o ajustezinho que a gente vem com a... Entendi. Com a manual. Bacana. A Natan já chegou aqui já explicando um pouquinho da parte técnica, explicando um pouquinho do que a empresa dele faz, mas eu queria que você me contasse um pouquinho do contexto lá de trás. Você é soteropolitano, daqui de Salvador? Não, eu sou de Juazeirense. Juazeirense é terra boa, viu? Terra que exportadora de fruta para Bahia toda e para o Brasil, né? Com certeza. Lá tem o Ceasa forte lá na cidade. É o que sustenta, né? A parte norte é toda a parte de agro. Inclusive quando eu estava prestando serviço com meu parceiro Miguel, então inclusive a gente estava lá na região de Juazeiro e a gente conheceu lá a Ceasa. Rapaz, a gente voltou com a caçamba da S10. Cheia de fruta e com preço que eu ficava assim, meu Deus, velho. Fora do normal, coisa boa. A gente já pega na fonte. Foi uma feira que ficou, tanto minha casa quanto a casa dele, mais de um mês sem precisar comprar fruta. Mas bacana, me explica aí, então, onde é que começou, como é que começou essa questão do amor à engenharia? Vamos lá. Na verdade, desde pequeno, eu sempre tive esse sonho de querer empreender, né? Não queria ficar muito, até porque minha mãe, ela sempre foi empresária. Minha mãe, ela, desde antes, quando eu era pequeno, ela era dona de supermercado. A gente morava em Minas Gerais. Eu nasci em Juazeiro, com 2 anos fui para Minas Gerais por conta do trabalho do meu pai. Ela ficou sempre empreendendo, meu pai trabalhando, ele era blaster, trabalhava com explosivos. E aí, em um dado momento, a gente voltou para Juazeiro. E aí, lá, estudando, minha mãe fez um curso, enquanto eu estudava ainda na escola, minha mãe fez um curso de corretora imobiliária. Sim. Aí eu comecei a me interessar nessa parte de construção, a gente ia visitar as casas, eu sempre ficava olhando lá, e aí me despertou fazer a engenharia, né? Completei 18 anos, não consegui de primeira passar na faculdade, e aí fiquei em casa. Minha mãe falou assim: rapaz, você tem que buscar trabalhar, já que não passou, vai trabalhar. Meu pai, na época, estava no Pará. Sim. E aí vai eu com 18 anos pro Pará. Cheguei lá no Pará, trabalhando de ajudante, pegando só o escaldante, de ajudante de perfuração e detonação. Pegando só o escaldante, o rapaz, meu Deus, meu pai, aqui é difícil, aqui é complicado. Aí o rapaz, eu vou estudar, vou fazer um jeito de sair. Aí eu ia pro trabalho de manhã, a gente trabalhava na Andrade Gutierrez lá, que era uma implantação de uma ferrovia. E na verdade, essa foi sua primeira experiência trabalhando na construção civil. Isso, porque na construção civil. Quando você estava com sua mãe na parte de corretagem, a gente tem aquela questão de mostrar os apartamentos, isso, mostrar as necessidades, as patologias para poder estar entregando, inclusive pintura, acabamento. Exatamente, sabia já o erro do pós, né? O pós migrou para a construção civil, pegando logo no pesado e vendo que é aquilo dali. Exatamente, só que assim, como a gente chama, né? Como um ajudante, a gente não sente prazer. Fala, essa é a palavra certa. A gente acorda de manhã cedo, vixe, já vou pegar no pesado. Então, no sol, na verdade, o sistema é bruto. Eu vou estudar para pelo menos ficar no ar-condicionado, na caneta. Mentira. Que a gente sabe hoje que quem inicia não é assim. Quem trabalha de verdade na construção civil não vai ficar querendo ficar só no ar-condicionado, não é na caneta. Vai querer ir no campo ver, né? Sim. Voltei aí. Enquanto isso, estudava pelo dia, de noite, lá no Pará, estudava fazendo cursinho preparatório e tal, até que eu consegui passar pelo FIES. De lá, vim direto para Salvador, onde eu não conhecia ninguém, né? Não conhecia ninguém, aí acabei, aluguei uma casinha com minha mãe, aí peguei essa rescisão, comprei os móveizinhos, né, da Andrade quando a gente saiu. Sim. E aí comecei minha vida na construção civil, assim, estudando. Você é filho único, perdão? Não. Minha mãe, eu tenho uma irmã mais nova e eu tenho mais 7 irmãos mais velhos por parte de pai. Entendi. Que eles, né, que são até aqui da ilha, aqui de Salvador. Que eles moravam lá e veio morar família aqui. Grande, viu? É, família é grande. O homem Seu Natanael fez filho. Família é grande. Pelo menos isso, Aí, vindo de lá, de Salvador, ou vindo para Salvador. Sim, você alugou uma. Eu comecei a estudar, procurava estágio, não achava, e eu procurava muito. Eu tenho até um parceiro de faculdade chamado Pablo, que, claro, você conheceu, trabalhou com ele. A gente saía de carro, isso na época de 2018, 2019, procurando estágio, batendo nas portas das obras, procurando estágio, batia, não achava, não tinha. Rapaz, até de graça, eu trabalho até de graça.
E aí não tinha. Nessa época era uma época difícil na construção civil. Você vê como é importante a questão do estágio, que você enxergou isso daí, porque tem gente que faz a faculdade inteira, não se preocupa com o estágio e às vezes quando se forma não está preparado para o mercado. Exatamente. E essa era a minha maior preocupação, rapaz. Na época tinha muito essa didática de, pô, velho, fez faculdade de engenharia e vai virar Uber. E eu assim, não que Uber não seja uma boa... Na verdade é uma fonte de renda, é um trabalho digno, como todos. Mas diga assim, a pessoa investiu tanto tempo, né, para poder ter um trabalho de Uber. Mas normal, eu procurei, sempre tive essa preocupação de focar na área que eu estava, na engenharia, focar nos meus estudos. Até que em 2020, já no meu penúltimo ano de se formar, faltando 1 ano e meio para me formar, Pablo... Foi na época da pandemia, eu fui para Juazeiro, nessa época que até tem a Pocan aqui para poder representar, eu estava ajudando minha mãe, que ela era corretora, mas ela colocou um box de fruta no Ceasa. Sim. Aí eu ficava lá também como ajudante, né? Pegava as caixas de tangerina, a gente vendeu muito tangerina, durante 3 anos minha mãe vendeu tangerina. Ajudando, né? A família ajudando a família, exatamente. Aí na pandemia eu fiquei lá ajudando. Até que um dia, procurando muito estágio, Pablo, que é esse meu parceiro que procurava comigo, ele conseguiu um estágio na prefeitura aqui de Salvador e me ligou, na Sucop, me ligou para poder vir pedindo currículo. Eu dei o currículo. 1 semana depois, a mulher da Sucop, do RH, já me liga para poder já levar a documentação, nem fazer entrevista nem nada. Aí o rapaz, tão fácil, já tinha feito algumas entrevistas, não tinha conseguido. Aí entrei na Sucop, a gente fazia o quê? A gente fazia... fiscalização de contenções, encostas e escadarias. Sim. Aqui de Salvador, né? A gente ia para as encostas, via concretagem, a gente sempre estava presente. Então de lá começou a minha caminhada realmente de obra e como fiscalizador, exercendo realmente o que eu estava estudando. Sim, e adquirindo experiência, né? Exatamente, eu estava muito preocupado em adquirir experiência. Aí passou-se 6 meses, eu não estava muito satisfeito ainda. Porque fiscalização, você só está vendo o que os outros estão fazendo, o trabalho dos outros. E aí eu queria realmente vivenciar a engenharia, queria vivenciar o meu poder de gestão, entendeu? Executar e de repente ser fiscalizado para ver, estou fazendo certo? Exatamente. Né? Aí foi onde me despertou procurar um segundo estágio. O estágio da prefeitura me ajudava bastante no quesito sobrevivência, né? Financeira. E aí eu procurei na EG Bahia, na verdade tinha um parceiro na EG Bahia já que estudava comigo, que estava na EG Bahia, que era Ian. Sim. Né? E ele, agradeço muito Ian, me levou até a EG Bahia, né? Me abriu essa porta para pelo menos ir lá fazer uma entrevista com o Dr. Augusto. Sim. Fui lá conversar com o Augusto, só que Augusto ele queria gente para trabalhar o dia todo no escritório, lá, ou no escritório não, na obra. E eu não podia para poder não perder a renda da prefeitura. Entendi. Aí eu falei assim, não, Augusto, Augusto falou, não, na verdade a gente vai pensar, porque na verdade eu tô querendo alguém pro dia todo. Não, Augusto, vamos fazer o seguinte, eu trabalho esse mês de graça para você, porque eu preciso pegar essa experiência de obra, e aí você, de acordo, daqui a um mês a gente volta a conversar, para ver se realmente é isso que a gente vai querer. Aí Augusto pediu na hora transporte? Aí eu pedi o transporte. Sim. De alimentação. Aí ele, não, fechado, bateu na mesa assim, fechada. Glória por dentro, graças a Deus, vou agarrar essa oportunidade. Maravilha. E aí começamos, né? Ficamos lá, foi onde a gente se conheceu, né? E aí a gente foi trabalhando, né? Aí realmente eu vivenciei o que era obra, o que era uma obra predial, vivendo o meu sonho. Eu via os clientes chegando, o Luiz Edmar, que também era um dos donos, sempre me mostrou que tratamento com o cliente é importante, né? E eu tava resgatando isso para, se caso eu fosse colocar uma empresa, que era meu sonho desde antes, até baseado na minha mãe, eu pudesse trazer isso, esse tratamento com o cliente, claro, colocar qualidade, meus conhecimentos de engenharia atrelado a trabalhar com pessoas. Passou-se 3 anos, 2 anos e meio, 3 anos, e aí
apareceu uma oportunidade, né, de empreender. Tinha um Everaldo, que é meu sócio hoje. Ele tinha algumas obras, precisava de uma pessoa, né, que fosse técnico, que Everaldo tem 20 anos de experiência no mercado como pintor. Começou como ajudante, pintor, virou encarregado, supervisor, e aí estava querendo colocar uma empresa. E aí foi onde a gente falou assim, vamos... agradável, exatamente. Ele tinha experiência de campo, você... E eu tinha, querendo ou não, algum conhecimento técnico, e aí foi onde a gente começou. Fundiu. Aí foi onde a gente fugiu. Aí foi onde entrou a mecanização. Ele conhecia alguma coisa de mecanização, só que ele não tinha levado 100%. Aí eu vi. Na verdade, claro, com o conhecimento dele, ele já tinha uma máquina de pintura. E aí eu perguntando a ele, procurando na internet, a gente viu que tinha a máquina de massa, de massamento. Além da máquina de projeção, que ele também já existia, né? Sim. Textura projetada. Então a gente trouxe para a empresa, mergulhamos para poder trazer essa mecanização. E aí é onde a gente está aqui hoje, né? Maravilha. Porque a gente vê alguns vídeos na internet, né? O pessoal pintando. Ele vai pintar de forma manual, você vê aquele modelo lá devagarzinho, vai melando, vai devagarzinho. Não tem nada disso. E na projeção eu já vi Uma com pistola. a pistola de pressão. Exatamente. O cara se coloca... cava uma sala dessa aqui numa rapidez enquanto Não, a sala dessa aqui na verdade, é um pavimento com 10 apartamentos, a gente acaba num dia. Entendeu? Só de pintura. Aí tem aquela piada, né? Que o dono chega assim, eu quero pintar aqui o apartamento, você me cobra quanto? Eu cobro X valor, tá, vamos fazer um valor global, R$1.000, tá certo. Aí o cara, quando chega no outro dia, tá pronto. Como é que, rapaz, você como é que ganha R$1.000 no dia? R$1.000 no dia? Que é isso, rapaz? Não deu nem uma semana, rapaz, não esperou nem eu correr atrás de outro dinheiro, você me dá mais um prazo maior de 15 dias, daqui a 15 dias eu não entrego o padrão, mas no outro dia tá pronto, como é que é isso aí? A mesma coisa, exatamente. Mas é a tecnologia. Agora, vem cá, profissional no mercado é uma coisa que tá escassa, é uma coisa que você tem dificuldade. Deixa eu, antes de você me falar, só vou falar só uma coisa aqui. Eu vou dar uma pausa aqui. Tô voltando. Vai, roda. Só lhe interrompendo nesse sentido, teve uma certa vez que eu contratei um pintor que disse que era pintor para poder pintar lá o escritório lá do condomínio. E aí falei, ó, eu tenho aqui a tinta para você pintar a parede e tenho aqui a manta líquida para você pintar a laje aqui porque tá tendo infiltração, tá certo? Beleza, tá aqui o material. No dia seguinte eu fui lá, aí ele chegou, rapaz, doutor, dê uma olhada aqui. O que foi? Eu já dei 2 demãos, tô indo pra terceira aqui e a tinta não tá ficando na cor que tem que ficar. Ou seja, ele pegou a manta líquida, jogou na parede e o valor da manta é muito mais caro. Claro. E ele aí eu falei, pô, assim que você pintou, bicho, desse jeito eu trago até uma criança aqui, ó, pinte aqui e coloque, né? Porque existe algumas modalidades de pintor, né, que você vai falar um pouquinho. Então eu queria que você me falasse então essa dificuldade, se a gente tem profissional bom no mercado, se a gente tem que treinar. Pronto, vamos lá. O profissional mesmo, que eu digo assim, é difícil de achar, né? O pintor de verdade é o que se preocupa com a qualidade, se preocupa com a limpeza. Poucos são assim, de 100 você acha 2. Pronto, só que o que acontece? Eu achei meio que o caminho andado. Meu sócio, Everaldo, ele tem 20 anos nisso, então já passou na mão dele 1000 pintores, ele já selecionou a equipe, que mesmo assim hoje a gente acha um pouquinho de dificuldade, né? A gente tem que manusear, mas assim, graças a Deus, claro, e também a força do trabalho dele, ele já conduziu uma equipe grande. Hoje ele tem a família dele praticamente toda na pintura, e isso já ajuda ele a ter o respeito, ajuda ele a ter a força. Claro que a liderança dele também, né, e o conhecimento técnico dele, mas assim, pintor hoje não falta. Hoje a gente tem na nossa empresa hoje 80 pintores, né, com várias obras. A gente hoje tem 19 obras de pintura de predial, né? Então assim, ele é mas não é fácil, é uma caminhada de 20 anos, né, dele. Então, para mim foi uma bagagem que eu já recebi, já achei meio que uma caminhada. Sim. Então, e você faz um processo de treinamento, de requalificação sempre para esses pintores? Sim. Eu falo isso porque na Constru Nordeste eles têm as exposições lá, em muitas empresas que vendem tinta,
eles fazem os treinamentos, né? E às vezes é interessante, eles fazem treinamentos periódicos até nos próprios setores das empresas deles, seja na Souvenir, seja na Ikine, seja em qualquer lugar. Então eu queria saber se você tem na sua empresa esse procedimento de pegar seus colaboradores, aquela equipe que é selecionada, que são os melhores, para poder estar sempre requalificando, porque sempre está existindo materiais novos no mercado, né? Pronto. A gente primeiro parte de mim e de Everaldo. A gente vai para muito treinamento, né? Da Coral, com Cremasco, Cheiro Williams. Então isso a gente capta primeiro a informação e a gente leva para o campo, né? A gente primeiro, a maior escola é fazendo, né? Uma pessoa que começou como ajudante, ele vai querer, dependendo do que ele quer, não adianta, não existe um ajudante ser ajudante 2 anos, a vida toda ser ajudante, né? A pessoa que quer virar pintor, ela vai falar, não, eu quero uma ferramenta, eu trago minha ferramenta. Então aí a vivência de obra a gente vai colocando e treinando, né? Então Everaldo, antes de mim ele já fazia muitos treinamentos disso. Então Everaldo junto comigo a gente começou a ir para muito treinamento também. Então a gente pega esse conhecimento e leva para o campo, a gente vê a qualidade, a gente primeiro deixa ele fazer e a gente vai falar, é dessa forma, como é na textura, né? Então aí hoje a gente leva mais ao campo do que propriamente leva eles a treinamento, né? Porque na verdade vocês são multiplicadores, né? Isso. Porque como não dá para levar, às vezes não dá para levar todo mundo. Tenho 80, tenho 30, eu vou coletar informação e levar para o campo. E replicar lá na empresa de vocês. Eu falo assim porque qualquer profissional que quer sair da zona de conforto, de ajudante comum para ajudante prático, pintor, ele tem que procurar investir nele mesmo. Exatamente. Né? Eu falo que o pintor ou qualquer outra profissão que seja, ele tem que ser detalhista, ele tem que querer fazer bem feito, né? Deixar por isso que fala assim, eu quero um pintor de acabamento. Pintor de acabamento é aquele que tem o olhar clínico, de chegar ali, ver a imperfeição, de refazer trabalhar quantas com vezes luz, for. que a gente chama né? A gente coloca uma luz, para poder ver a lixamento se foi perfeito, a gente trabalha com ela. Então, certa feita, Miguel até estava falando aqui que ele usou um método para poder qualificar os ajudantes práticos, né? Ele chegou aqui, eu vou qualificar aqui os ajudantes, aí selecionou uma equipe. Vem aqui, traga umas ferramentas. A primeira eliminação foi quem não tinha ferramenta. Quem não tinha ferramenta, ele tá aqui fora, quem tem ferramenta é aqui. Quem já está na intenção, né? Então, já tá com já tá com a ferramenta, já tem as ferramentas. Então, esses daqui foram selecionados, os outros já foram logo excluídos. Né? E depois foi com relação à habilidade de fazer o serviço. Né? E eu acredito que a força de vontade é melhor do que o talento. Né? Quando você tem força de vontade, o cara sabe mais, pode até saber mais, mas o outro que tem força de vontade, ele vai chegar lá e vai fazer melhor, porque ele tem vontade de crescer. Né? Trabalho de retrofit vocês fazem também? Não. Hoje é só mais a pintura, fachada, parte de lavagem, pintura, tratamento de junta, é mais essa parte. E o que é que tem hoje de mais de tecnológico, não sei se a expressão está certa, né, em termos de pintura? Hoje já tem agora tinta emborrachada, que aumenta a vida útil da fachada, que dá um acabamento melhor, que impermeabiliza. Eu sei que a própria textura ela já protege mais, né? Protege. A questão é só assim, textura hoje, ela é ela é mais bonita, na minha opinião, ela é bonita, né? Aquela cristal e tal, só que a questão de manutenção que ela é meio complicada, né? Que você quebra, por exemplo, quebrou um pedacinho ali, manchou, aí você tem que fazer todo o pano, né? Hoje o que o pessoal está usando muito em casas é o cimento queimado para externo, né? Que aí que ela aceita emenda, entendeu? Então é uma coisa mais tranquila. Porque na verdade às vezes já é queimada. Já é queimado. Quando você faz uma pintura de algum lugar e tem que fazer um retoque, às vezes dá aquela diferença, né? E agora me diga uma coisa, a tinta, às vezes ela faz uma propaganda que ela é boa, que ela rende muito, enfim, quando você pinta, ela dá um certo tempo, ela muda de cor. Isso é decorrente ao processo que a pessoa... Depende, né? Por exemplo, tem um tipo de tinta que é mais econômica, da Coral, por exemplo.
Você pintou, rapaz, não vai ficar bom isso aqui. Só que se você deixar o tempo curar, porque o importante, assim, a pintura não é difícil. A pintura é você seguir exatamente o protocolo. O tempo de cura, por exemplo, você tem uma tinta econômica da Coral, você passou, ela tá ali escura, rapaz, não deu cobrimento. Depois de um tempo, ela já tá, de uma vez, fica branca. Aí você chega na segunda demão, é rapidinho. Entendeu? Então, assim, é uma tecnologia às vezes também custo baixo. Porque muita gente não segue o rótulo. NBR, né? Exatamente. A NBR tem as normas técnicas que você pinta, você tem que esperar o tempo de curar, para poder fazer uma segunda mão. Aí, às vezes, até a própria superfície, né? Que eu acho que o que mais influencia hoje é a superfície. Se tiver uma superfície que você não lixou, não deixou bem acabada, então a tinta só vem piorar o serviço, que depois vai ter retrabalho. Quando é mais vantajoso eu usar textura e usar a tinta? Pronto, isso é questão econômica, entendeu? Textura é mais cara, né? Só que em fachada, o nosso preço hoje de textura acaba sendo mais barato do que tinta com massa acrílica, justamente por causa da massa acrílica. A demora é maior, entendeu? A textura é mais rápida. A textura você só se preocupa a textura em descer os panos certos e não queimar, entendeu? A tinta não, a tinta você vai dar massa acrílica que é difícil de lixar, você vai lixar, vai voltar, entendeu? Você vai fazer vários processos para aquela pintura ficar certa. A textura não, você deu o selador, esperou curar, desce a mão. E a textura ela impermeabiliza? Impermeabiliza a fachada. E com relação a essa tinta, quando eu falei essa tinta emborrachada, eu acho que eu ouvi falar isso no Constru Nordeste. É uma tecnologia nova, as pessoas estão porque ela é flexível, ainda não estão... Não, assim, na minha questão, o pessoal quer botar tinta emborrachada em laje, não é bom, entendeu? Tinta emborrachada não é para laje, é para fachada. Então, assim, os meus clientes, na maioria, não pedem muito tinta emborrachada, né? Mas ela é a parte flexível. Por exemplo, tudo que é flexível, ela não vai aceitar, ela não vai ficar com trincas, né? Então a galera que quer mais durabilidade, menos manutenção, vai no tinta emborrachada. E ela também permeabiliza? Permeabiliza também, com certeza. Ainda mais do que a textura. Bacana. Deixa eu fazer uma pergunta. Como é que você lida com imperfeição no reboco? Rapaz, é um sistema que nunca vai acabar. Imperfeição de reboco. Por exemplo, se o reboco tiver mais imperfeito, você vai gastar mais material. Se for o caso de massa, textura, você vai gastar muito mais material. A gente até sela bem encorpada, só que você acaba gastando bem mais material. Então com a máquina você consegue lidar com as imperfeições. Claro que gastando mais material para fazer o preenchimento, mas você porque assim, a massa corrida hoje, que a gente fala, bota mais massa corrida para poder perfeição, reboco, mas a massa corrida, ela não tem função de nivelar. A massa corrida só tem função de deixar lisa. Então, a pessoa vai lá ver uma pintura, está com muita ondulação, uma coisa que já é de um reboco ultrapassar. Por exemplo, drywall. Drywall é onde é o rei das ondulações. Você bota o forro drywall, vai estar a ondulação. Se o pintor que não tiver expertise, antes de entrar com o selador, ele tem que vir lixando todos os acabamentos de gesso drywall, para deixar nivelado. Porque senão daqui a pouco você vai ver o forro cheio, ainda mais quando é forro grande de sala. Você vai ver as ondulações, aí todo mundo vai, pintou. Não existe. Se a massa é só para deixar lisa, como é que eu vou vir nivelando? Não existe. E haja massa, você vai gastar muito material. Vai gastar muito material, exatamente. Então, assim, as ondulações, tudo, a pintura é só para deixar lisa, deixar superfície. Você passou a mão, tá liso, então a massa corrida já fez o trabalho dela. Lixou, tá liso, já fez o trabalho. Só não pode ter buracos, imperfeições, massa mal lixada. O maior inimigo das imperfeições é a luz, né? Exatamente. Na fachada o sol aparece. Por isso que a gente entra com a gambiarrinha. Nosso trabalho hoje é todo na gambiarra. Nosso lixamento é todo na gambiarra, já para deixar a superfície. Na gambiarra, como assim? Gambiarra, assim, você vai pegar uma lâmpada, que a gente também usa muito a lanterna, né? Pronto, mas a lâmpada é mais usada. A lâmpada é mais usada, que é mais barata. Você pode botar muito. Tipo aquela de mecânico. Não, ele tem uma lanterninha bacana. A gente vai dar uma lanterninha bacana comigo. Ficar assim, então, ela já pendurada aqui, que aí vai. Mas eu tô falando no real da obra, né? O real da obra, ele vai pegar um cabo PP, botar uma lâmpada, né? Fazer uma gambiarra, para poder colocar na parede e ver se tem alguma ondulação, né? Que vai diminuir bastante, vai ficar acabamento 100%. Aqui mesmo a gente tem algumas imperfeições. Outra pergunta. Você vem somente em agilidade ou em preço? Preço e agilidade, mais ou menos. Assim, se deixar passar, você vai tomar um tombo muito grande.
mas a gente ganha mais na agilidade. Né? Nosso preço está igual aos concorrentes. Mesmo aumentando a metragem, você... É o mesmo preço. Acaba sendo... Só se for uma coisa menor, né? Agora, por exemplo, aumentou a metragem, que a gente pega muito torre do zero. A gente pegou um prédio do zero, a gente vai ganhar na agilidade por conta do maquinário. Sim. A gente vai selar o prédio em 3 dias. Entendeu? O prédio inteiro. Claro, você vai adiantar o processo. Você vai selar um prédio em 3 dias. Então, Sim. selou um prédio em 3 dias, você já ganhou bastante. É o mesmo preço? Então, o mesmo preço da praça, então... É aquela conversa que eu falei anteriormente, que o cara vai pintar o quadro, o apartamento da pessoa e um dia ficou pronto e a pessoa está esperando uma semana. Exatamente. Mas se a pessoa conseguir ganhar um preço, variar, né? Porque assim, querendo ou não, a máquina ajuda bastante a você diminuir custo. Por exemplo, o preço é exatamente a agilidade, né? Se você for mais ágil, você vai ganhar mais. Sim, só que você acaba tendo menos mão de obra, né? Muito menos mão de obra, só os encargos. Tempo com certeza. E pegando esse dinheiro meio que pra si. Exatamente. Encarga, assim, a galera fala, pô, velho, as máquinas vão dominar o mundo, mas você tem que inovar, não tem jeito. Na verdade, o mundo está sempre em mudança, né? Então a gente tem que se adaptar a isso daí. Hoje você vai no mercado, você tem o autoatendimento e muita gente prefere no autoatendimento. Eu mesmo prefiro, porque tá aquela fila, ó, autoatendimento aqui. Ligeiro. Só os velhos que gostam de ir naquela fila do banco, ficar lá uma hora, que já é uma terapia, né? Não, é pessoal que na verdade não quis se atualizar. Eu falo assim. É o pessoal que ficou, na verdade, porque hoje você vê muitas pessoas mais velhas que usam WhatsApp, Instagram, até mais, né, até bem situada com o celular. Eu quando tô com dúvida, eu pergunto a minha filha. Então. Você teria uma metragem mínima assim para valer a pena o serviço com a máquina ou assim? Tem. Quantos metros? Na verdade, assim, a gente... a máquina sempre vai valer a pena. Tudo que eu puder colocar a máquina, eu vou. Entendeu? Por exemplo, desde que meu pessoal não esteja já focado no trabalho. Por exemplo, eu peguei um prédio para fazer. Então, se eu pegar um apartamento para fazer de outra obra, eu espero aquele apartamento, eu espero terminar cá o meu pedaço de máquina no meu prédio para poder jogar para o apartamento. Não vai dar tempo, não vai, o cliente vai ficar esperando. Então eu já estou percebendo que eu preciso ter mais máquina. Preciso qualificar mais minhas pessoas e ter mais máquina. Entendeu? Agora um ponto interessante que eu queria falar agora aqui. A Bahia ela tem uma certa dificuldade com relação a maquinário, com relação à manutenção. Esse maquinário que você tem hoje vem de São Paulo, você conseguiu todo aqui em Salvador. Como é a manutenção dessas máquinas? Na verdade, esse maquinário é de fora dos Estados Unidos, né? Só que assim, a gente tem os fornecedores aqui no Brasil, né? Mas é tudo dos Estados Unidos. Então, a gente compra de fora, a gente compra de Santa Catarina, na verdade, só que vem dos Estados Unidos. E a manutenção, tem um pessoal aqui que até consegue fazer as manutenções básicas, né? Que troca de reparo, algumas coisinhas básicas. Agora, deu ruim, deu alguma coisa mais específica, aí a gente manda para Santa Catarina. Tem que mandar o maquinário para lá eles consertam e voltam. Conserta e manda. Então, o pessoal às vezes acha que não, o teu maquinário é de outro lado, consegue fazer tudo melhor e tá 100% filé. A gente tem que pensar na questão da manutenção, né? E da dificuldade que a gente tem. Eu imaginei até que fosse em São Paulo, mas você imagina que é em Santa Catarina, lá embaixo, né? Então tem a questão do frete, tem a questão do tempo de aguardo. Né? São as dificuldades, nem tudo é maravilha, mas... Eu falo especificamente a máquina de massa, né? Que é a mais, que é a que é a maior que a gente usa e que dá até mais retorno, né? E é mais difícil de conseguir. A de tinta também, que a gente usa a mesma marca, né? Agora a lixadeira, tudo não. Aí é mais jogo comprar outra ou comprar só o reparo. Se for alguma coisa mais séria do que o reparo, melhor comprar outra lixadeira. Maravilha. Show de bola. Eu esqueci de colocar aqui, ó, logo no início, se inscreva no nosso canal, siga, curta, compartilhe. Eu queria que você falasse também suas redes sociais, para o pessoal seguir. NE Pinturas, pode colocar lá que vai achar vários vídeos, várias obras. Pronto. E o contato para poder quem quiser contratar a sua empresa? obras.ne@outlook.com ou no número 74999184899. Esse aí é o WhatsApp? É o WhatsApp. Então, pode contactar que a gente vai falar.
Natan, satisfação ter Total. recebido você aqui, né? Espero que essa história venha agregar valor a vocês. Pode dar a opinião de vocês, o que está faltando, o que poderia estar acrescentando no nosso canal aqui, que a gente aqui está aprendendo. Todo dia aqui a gente aprende alguma coisa, a gente começou aqui naturalmente, né? E vamos melhorando a cada episódio, né? Trazendo pessoas com conhecimento diferente, né? Para que vocês possam também estar adquirindo esse conhecimento junto com a gente. Irmão? Valeu, muito obrigado. Obrigado. Prazer estar aqui. E a tangerina pra você, velho. O mesmo.